A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje, eu vou deixar alguns versículos para a nossa meditação, que se encontra em 2 Samuel capítulo 2, a partir do versículo 12, que diz assim: Então saiu Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, de Maanaim a Gibeão. Aleluia. Saíram também Joabe, filho de Jeruia, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibeão. E pararam este deste lado ao tanque e os outros do outro lado do tanque. E disse Abner a Joabe: Deixa levantar os moços e combatam diante de nós. E disse Joabe: Levantem-se. Então se levantaram e avançaram em número de 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. Amém. Apenas até aqui. Aqui no versículo do 8 ao versículo 11 vai dizer que, aleluia, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Maanaim, e a constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, sobre Efraim, sobre Benjamim e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel. E reinou 2 anos, mais os da casa de Judá seguiram a Davi. Aleluia. Nós sabemos que Isbosete era filho de, aleluia, Saul. Aleluia. Isbosete era um e Mefibosete era outro, não é? Aleluia, para que a gente venha entender. E aqui, aleluia, Davi foi constituído rei de Judá e, aleluia, Isbosete foi constituído rei de, aleluia, aleluia, e constituído rei sobre Gileade, aleluia, glória a Deus. E aqui, meus irmãos, a gente vê que houve o que? Uma competição. Aqui houve uma competição, aqui eles começaram, aleluia, a contenderem, a guerrear, e o Senhor falava ao meu coração sobre isso, que ainda hoje existem competições na casa do Senhor. Ainda hoje existem pessoas que tentam puxar o tapete umas das outras, puxam ali contenda uma das outras, falam mal umas das outras, e o Senhor, ele não se agrada. Então observe que desde, aleluia, hoje a gente vê essas coisas e a gente pensa, porque o inimigo está solto, porque as igrejas de hoje em dia são assim. Não, as desavenças, aleluia, sempre tiveram, desde o começo, aleluia, do mundo, né? Desde que o pecado entrou no mundo, que sempre pecado foi pecado. Então observe que aqui não tinha necessidade nenhuma daqueles que estavam do lado de Davi guerrear com aqueles que estavam, aleluia, do lado de Isbosete. Não tinha necessidade deles contender, afinal era o mesmo povo, porém um de um lado e o outro do outro, né? Aleluia. Hoje o que a gente vê muito pessoas que dizem que são evangélicos, não é? Uns falando mal uns dos outros, igreja falando mal de igrejas, aleluia, pessoas porque, aleluia, usam determinado de roupa, não fala com aquelas que não usa, e o inimigo ganhando aí território, ao invés de, aleluia, pessoas estarem buscando a presença do Senhor, juntas, aleluia, evangelizando, buscando aqueles que estão lá no mundo, estão perdendo tempo, e as pessoas não enxergam isso, né? Quantas das vezes, aleluia, a gente lança um trabalho fazendo a obra do Senhor e vem ataques para que venha nos tirar do caminho, e ali fazendo com que haja uma contenda, e ali a gente se desvie, ao invés de estar levando a palavra de Deus ali, a gente está respondendo aqueles ataques, aleluia, e o inimigo está por trás disso, aleluia. É por isso que o Senhor tem me dado muita sabedoria, e eu agradeço ao Senhor por toda a sabedoria que o Senhor tem,
aleluia, me dado. E é pra gente, meus irmãos, não sair do foco. Se o Senhor tem separado você, aleluia, para fazer a obra do Senhor, então não discuta com ninguém, não perca tempo, continue, aleluia, ali no seu caminho, levando a palavra do Senhor, aleluia. Observe que até Jesus, zombaram de Jesus, quantas das vezes zombaram, até na hora da morte, aleluia, houve quem zombasse do Senhor, não é? E em todo o tempo o Senhor Jesus estava nos ensinando o que? A perdoar, a estender a mão, aleluia, a compreender, pois a nossa luta não é contra sangue, aleluia, nem carne, e sim contra as potestades, não é? Que estão nos ares. Então, que a gente entenda que, aleluia, não devemos perder o nosso tempo com contenda. Se vier perseguição e contenda contra nós, que a gente ore, que a gente entregue ao Senhor, que a gente busque, que a gente apresente as pessoas na presença do Senhor, para que o Senhor venha resolver cada causa. Isso nós temos aprendido, aleluia, na história de Davi. Ele sabe muito bem nos ensinar como reagir quando vier afrontas, perseguição, aleluia. Isso a gente tem aprendido aqui, em nome do Senhor Jesus, que você pratique, que todos nós pratiquem o que a gente tem lido, a palavra de Deus, a gente tem, aleluia, aprendido com ela, aleluia, assim a gente venha agradar o coração do Senhor Jesus. Fique com esta, aleluia, pequena mensagem, que você, aleluia, reflita bem aí, o que é que você está fazendo quando você recebe afrontas, qual é o caminho que você está seguindo, será que você está deixando de fazer a sua missão, aleluia, para ir afrontar, para ir tentar se defender? Não faça isso. Continue no caminho e siga a vontade do Senhor Jesus. E que o Espírito Santo do Senhor Jesus fale muito, muito mais ao nosso coração. Amém.